Graça e paz, queridos. Que bom, queridos. Pessoal revigorado do passeio maravilhoso que a gente fez lá do outro lado. Sentimos falta de alguns dos irmãos, né? Mas não faltará oportunidade. Nós retornaremos ali para mais um passeio maravilhoso. E foi muito bom, queridos. Foi muito bom, um passeio de primeira. Parabéns aos irmãos que organizaram aí. E fique atento ao o nosso próximo passeio lá nas águas do Rio Negro. Amados, hoje nós vamos caminhar numa leitura e eu quero que você fique bem atento, preste bem atenção. Vamos caminhar hoje com uma das personagens bíblicas, talvez a mais enigmática, podemos dizer assim. Um homem que vem nos trazer grandes exemplos de vida e que poucos, talvez só o Senhor Jesus, atravessou ali o que esse homem atravessou. E como exemplo de vida, a gente precisa fazer uma reflexão. Eu tenho dado graças a Deus porque a gente sente, a gente percebe que o povo de Deus ele está se alertando, está se ligando mais na palavra, está se instruindo mais na palavra. Nós passamos décadas vivendo à sombra da opinião de terceiros, onde não tínhamos acesso à informação. E hoje grandes movimentos contrários à palavra que no passado bem recente estiveram aí no centro das atenções. Esses movimentos, esses impérios, eles estão caindo, porque o povo está acordando, queridos. O povo está acordando e não aceita mais ser dominado, manobrado por sombras de terceiros. Hoje a gente tem informação, querido. Informação que está a um clique. Não digo nem a uma página, a um clique você está munido de informação. E hoje nós vamos falar sobre um homem que não foi profeta. Ele sequer era do povo de Israel, não era do povo de Israel, não foi profeta, não foi sacerdote, um homem que não participou diretamente da cultura do povo de Israel, mas que foi um dos maiores exemplos para a nossa caminhada cristã, podemos dizer assim. E vamos falar hoje de um pouquinho, porque para falar dele tem que ser uma jornada muito grande. Mas vamos falar um pouquinho sobre Jó. E o nosso ponto de partida está no capítulo 1, queridos. E vamos ler do versículo de 1 a 5. Jó foi um dos grandes exemplos que nós podemos meditar e analisar a vida de Jó. Um grande exemplo que está vivo na memória de cada crente, de cada cristão, de cada pessoa que realmente leva o Evangelho a sério, que tem compromisso com essa palavra, que está comprometido com a palavra de Deus. Todos se encontraram, queridos? Vamos lá, vou pedir para que um varão faça a leitura
dos versículos ímpares e as mulheres façam, uma varoa, faça a leitura do versículo par. Amém, queridos? Deu aí os 5? Amém? Feche seus olhos, queridos. E vamos orar ao Senhor. Mas deixa essa página aí aberta aí, que depois a gente vai retornar nela para fazer mais uma leitura. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor é bom e abençoador, e a sua misericórdia dura para sempre. Deus, fala conosco nessa noite. Tira de nós, meu Deus, todo espírito de angústia, de perturbação, todo espírito de perseguição, preocupação, opressão, nós lançamos em terra, Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Fica conosco, Senhor. Fala conosco nessa noite, Senhor, que o teu servo ouve, meu Pai. Obrigado, Senhor. Podem sentar, queridos. Jó é um símbolo, queridos, de lição de vida para nós, símbolo de obediência. O capítulo, ele inaugura no seu primeiro versículo, quando Deus declara que havia um homem na terra de Uz, chamado Jó, homem íntegro, justo e reto. Esse íntegro, justo e reto, querido, se a gente for na Bíblia, ele faz uma tipificação de Cristo. Cristo foi bom, íntegro, justo e reto. Então, Jó é uma espécie de tipificação de Cristo. E a Bíblia diz que Jó era um homem próspero, um homem que tinha abundância de bens, um homem bastante rico para a sua época, para a sua região. 7.000 ovelhas. Talvez hoje o patrimônio de Jó não fosse tão grande, porque o Jó tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 1.000 bois e 500 jumentos. Era uma grana considerada, mas nos dias de hoje não tornaria ele um homem tão rico. Na época, para os padrões daquela região, Jó era um homem muito rico, um dos homens mais ricos do Oriente. E a Bíblia diz que um dia os filhos de Deus foram levar o sacrifício diante do Senhor, e no meio deles veio Satanás. E Deus vai dizer para ele: observastes o meu servo Jó, homem íntegro e reto, que se afasta do mal. Satanás vai
dizer que Jó só era íntegro e reto porque ele estava cercado da bondade de Deus. E o Senhor disse: vai e toca no patrimônio de Jó, toca nas coisas de Jó, tu só não toca nele, mas tu toca nas coisas, nos bens de Jó. E Satanás, ele vai e faz um estrago, queridos. Ele chega na vida de Jó ali, no patrimônio de Jó, e a Bíblia diz que os caldeus invadiram ali a área de Jó, as terras de Jó, e levaram os seus bois, levaram os seus jumentos, mais um outro povo lá levou ali os seus camelos. Jó provavelmente era um homem de transporte, trabalhava na pecuária, trabalhava no transporte, porque tinha 3.000 camelos, muitos jumentos. E a Bíblia diz que veio um vento muito forte, e bateu na casa de Jó, onde estavam seus filhos, e matou todos. Eram 10, 7 homens e 3 mulheres. E cada vez ia chegando ali um servo de Jó, um trabalhador, um empregado de Jó, e contava ali o que estava se passando. E foi como uma tempestade, muito rápido. Então Jó, lá no versículo 21, ele vai dizer aquela famosa frase que nós conhecemos: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. E ele raspa a sua cabeça, rasga as suas vestes e se lança com o rosto em pó, queridos. E Jó vai permanecer ali por longos dias, naquela situação. Depois disso, Satanás volta novamente à presença do Senhor, infiltrado no meio dos filhos de Deus que levaram ali ofertas. E o Senhor vai dizer para Satanás: observastes lá o meu servo Jó, homem íntegro e reto, que se afasta do mal. Então Satanás vai dizer: pode porventura Jó adorar a Deus debalde, em vão? E olha que ele usa Deus ali na terceira pessoa, para você ver que Satanás é um ser irreverente. Pode porventura Jó adorar a Deus em vão? E Deus disse: toca no Jó, tu só não pode matar Jó, mas toca na vida de Jó. Então Jó foi tomado, queridos. A Bíblia diz que Satanás desce e vai fazer um estrago na vida de Jó. Satanás colocou Jó numa situação muito difícil. A Bíblia diz que Jó se tornou um tumor vivo. Ele tinha tumor na cabeça, em todas as partes do corpo. Provavelmente suas unhas caíram. Provavelmente as suas unhas estavam todas putreficadas. Jó se tornou um tumor único. E a vida de Jó, queridos, ali foi muito difícil. Sua boca estava tomada por tumores. Jó disse que ele buscava o sono noturno e o sono fugia dele. E ele via pavor. A gente às vezes
cara às vezes bate o dedo, quebra a unha do pé. Eu digo que é do dedo midinho ainda. Ele disse, não deu para ir na igreja, irmão, porque eu bati meu pé, quebrei minha unha do pé e tal. Jó era um tumor só, não sabia mais onde tinha tanto tumor. Tornou-se um tumor só. Jó sofreu muito, queridos. Jó vai amaldiçoar o dia em que ele nasceu. Talvez na sua dor, no seu sofrimento ali, na angústia, Jó vai entrar numa situação que, acredito eu ali, ele já não estava mais com suas faculdades mentais normal, mas o rosto não se apartava do pó, querido. Jó vai passar por algumas crises. E uma das primeiras crises de Jó foi no seu patrimônio, no seu bem, nos seus bens. Jó perdeu tudo. Tudo, queridos. Tem pessoas que quando ele perde alguma coisa, ele não chega a perder nem... Basta ele ter algum prejuízo, ele já sai, se afasta da presença de Deus, e ele acha que Deus está contra ele, e aí ele começa a se entregar a uma vida promíscua, a uma vida distante do Senhor. O outro irmão vai apontar o dedo e vai dizer, olha, está vendo? Eu sabia que esse sem vergonha estava em pecado, por isso que ele está sofrendo. E Jó recebeu de presente 3 amigos, que foram lá, quando ouviram falar que Jó estava naquela situação, foram visitar Jó, e aí a negada começou a pressionar ele. Jó, é melhor tu confessar teu pecado, o que foi que tu fez. Um dia eu estava no meio de alguns amigos, e ali surgiu uma pergunta, qual foi mesmo o problema de Jó? Será que Jó tinha algum pecado oculto que a Bíblia não fala? E a gente não precisa caminhar muito para saber que lá no primeiro versículo do livro de Jó, o Senhor declara que Jó era um homem íntegro e reto, que sem causa se desviava do mal. Então não tinha nenhum problema com Jó. A Bíblia diz que antes que os seus filhos pecassem, Jó já apresentava ali uma oferta a Deus. Porque pensava ele, será que os meus filhos, porventura, não blasfemaram contra o Senhor, ou não pecaram contra o Senhor? E Jó tinha essa preocupação, então ele ia e ofertava ao Senhor, fazia um altar de sacrifício e ofertava ao Senhor. Jó tinha essa preocupação. Então o pecado de Jó em si estava descartado. E Jó começou, depois de alguns capítulos e de receber muitas pressões de alguns amigos, Jó vai levantar e disse, olha, eu gostaria muito que o Senhor colocasse diante de mim uma balança, mas uma balança fiel, e me pesasse nessa balança, e procurasse dentro de mim se há algum pecado oculto. Jó era um cara muito convicto. E Jó começou a fazer muitas perguntas. E fez mais ou menos uns 16 porquês. Por que ele estava naquela situação? Qual era a causa? Jó desafia o Senhor a uma luta no braço. Senhor, queria que o Senhor tirasse pelo menos alguns segundos a sua mão pesada diante de mim.
porque o sofrimento estava muito grande. Foram 10 filhos de Jó que morreram, queridos. Isso é uma inversão da ordem natural das coisas. Morre um, tem pessoas que nunca mais ela se torna a mesma. Agora imagine morrer 10 filhos. Se você começar a se colocar pelo menos um pouquinho, a mergulhar na vida de Jó e tentar, pelo menos do tamanho de um grãozinho de mostarda, a entender o sofrimento daquele camarada ali, essa hora você estava dando pulos de alegria e louvor a Deus pela sua vida, porque Jó sofreu muito, queridos, muito mesmo. O cara tem uma afta na boca e ele faz uma confusão tremenda, sabe? Não posso ir para a igreja, estou com a boca aí que eu estou com a afta e tal. A Bíblia diz que a boca de Jó era tomada de tumores. Jó disse: o meu hálito é intolerável à minha mulher. A pele de Jó se apegou ao osso de Jó, para você ver como o cara ficou tão magro. Ele ficou tão magro que a pele dele colou no osso. E a Bíblia diz que Jó não pecou, queridos. Não pecou. Jó vai se comparar também a um aborto, que não vê o dia, não vê a noite, ele entra e sai como se fosse um aborto. E ele questiona Deus por que do seu sofrimento. E Deus não responde nada, queridos, para Jó. Pastor, já orei tanto, eu acho que Deus virou as costas para mim. Não leu Jó, queridos. Não leu Jó. Jó passou muito longe dele. E os amigos de Jó começaram a pressionar, e pressão vai, pressão vem, e depois aparece um quarto amigo de Jó. Esse vai dizer que teve grandes revelações do Senhor e vai começar ali também a pegar pesado com Jó. Vai reclamar de Jó para Deus e vai meter pressão em Jó. E todavia, queridos, Jó, a Bíblia diz que permaneceu firme. Jó teve uma outra crise na família, que foi aquela crise de descendência. Satanás, ele vai nos pontos, ele sabe onde atacar. Tem pessoas que ele acha: não sou crente há tantos anos, eu não tenho problema nenhum em desafiar Satanás. Você tem que estar bem seguro, queridos, dessas coisas. Muito bem seguro, porque Satanás, ele sabe onde ele vai atacar. Ele sabe: esse cara aqui, ele não adianta eu atacar ele aqui no dinheiro, porque ele não gosta de dinheiro. O lance dele é outro. Aquele ali, não adianta eu atacar ele lá com bebida, porque esse cara não é chegado à bebida. Bebida é aquele outro, dinheiro é aquele lá. Então Satanás, ele te conhece muito bem, queridos. Nós às vezes achamos que nos conhecemos, mas nós não nos conhecemos, queridos. Mas Satanás conhece ali o camarada, porque antes que nós nascêssemos, ele já estava perambulando. Quando o Senhor diz: de onde vem Satanás? De perambular a terra. Satanás já estava perambulando a terra. Então ele conhece. E nesse conhecer, ele vai atacar pontos fatais. Ele chega e
Observe que todos os bens de Jó foram saqueados, menos as ovelhas. Elas foram queimadas. E por que foram queimadas? Porque Satanás, ele pede glória para si, queridos. E ele sabia que eram as ovelhas que Jó sacrificava para o Senhor. Então não houve saque. Satanás preferiu queimá-las. Preferiu que os caldeus queimassem ali as ovelhas, porque ele queria receber a glória. O restante, todos foram saqueados, menos as ovelhas. Satanás, ele atacou os filhos de Jó. Foi lá na família. Ele sabia que Jó ia resistir. Ele tinha essa convicção. Ele não tinha certeza, mas ele tinha essa convicção que Jó ia resistir a esse sofrimento. Então ele vai atacar a descendência de Jó, para que Jó não gerasse mais uma descendência. Olha como que Satanás, ele é astuto. Ele vai atacar a descendência de Jó. Jó não tendo descendente, acabou ali a história de Jó. Talvez ninguém ouvisse mais falar de Jó. Mas ele vai atacar ali a descendência de Jó. Ele vai neutralizar, vai tentar neutralizar Jó nesse ponto. Quem sabe Jó não amaldiçoa Deus quando 10 filhos dele forem mortos. E isso, queridos, é difícil. Difícil. Eu pelo menos conheço pessoas que tiveram filhos que partiram antes deles, e eles hoje não estão mais na fé. Não estão mais na fé. Não sei se eles queriam que os filhos fossem eternos aqui na terra, ou quem sabe um Highlander. Tem gente que tem esse pensamento. O rei Ezequias, ele estava com um câncer de estômago. E o Senhor disse para Isaías: vai lá e diz para Ezequias que eu vou levar ele, para ele arrumar a casa dele, que eu vou pegar ele. Ele vai morar comigo no céu. E quando Isaías disse isso para o rei fez um piseiro terrível. Chorou e pranteou, colocou lá a cara dele na parede. E o Senhor disse: diz para o rei que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Foram 15 anos de besteira que esse rei fez para frente. Talvez se ele tivesse ido antes, não teria feito tanta besteira. Fez muita besteira. Colocou filhos que fizeram besteira, e foi só bobagem que ele fez. O rei não soube agradecer a Deus pelo tempo de vida que ele teve, que Deus deu para ele. Jó poderia ter blasfemado lá no versículo 21, mas Jó foi muito consciente. Ele sabia da intimidade que ele tinha com Deus. Ele disse: Deus me deu, ele tomou. Se me deu, é dele, ele levou. Primícias dele. Bendito seja o nome do Senhor. Aquilo foi um tapa na cara de Satanás, queridos. Satanás deve ter recuado assim milhas para trás. E eu costumo dizer: cara, tu quer pisar na cabeça de Satanás? Não precisa tu gritar, não precisa tu estribuchar, pular, fazer lá, não, cara. É simples, a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando a gente resiste o diabo, ele foge, queridos. Não tem. Então essas lições que Jó ele vai trazer para nós, é para que a gente possa entender. Crente sofre, França, e muito.
Mas não deveria. Jesus disse que nós teremos aflições aqui nesse mundo. O ímpio sofre e muito também. Mas tem ímpio que é próspero, também tem justo que é próspero. A chuva, quando ela vai cair, ela cai sobre toda a galera. Ela não escolhe, eu vou cair só lá na casa do pastor porque o pastor é melhor, não. Vou cair só lá na casa do irmão fulano, não. Cai para toda a galera. O sol nasce sobre justos e injustos. Nasce sobre todo mundo. E a gente só vai parar de ter sofrimento quando nós estivermos na glória, querido. Lá sim, aí lá a Bíblia diz que não há mais pranto. Ele vai enxugar a lágrima de toda a galera. Não vai ter mais nenhum tipo de dor, de sofrimento. Lá vai ser uma vida com o Senhor. Então isso é para que a gente lembre que nós somos mortais. Lembre-se que nós devemos adorar o Senhor na falta e na fartura também. Tem gente que só vai adorar o Senhor quando ele está legal, de grana. Ou então quando ele está bem, está tudo tranquilo. Aí ele vai adorar o Senhor. Mas quando ele tem uma certa dificuldade, aí ele se afasta. Aí ele pula fora, sabe, queridos? E isso não é evangelho, isso não é adorador. Adorador é aquele que não afasta o pé ali, ele está ali. A mulher de Jó, ela vai dizer para ele: escuta, por que tu não amaldiçoa o teu Deus e morre? As nossas traduções, todas, quase todas, elas vêm nesse contexto, queridos. Muito embora os originais, eles não falem exatamente assim. Os originais vão falar o seguinte: olha, te despede do teu Deus e morre. E quando ela diz te despede do teu Deus, você vai ouvir isso lá em Saul também. Quando Saul disse para Samuel: mas eu tenho feito a vontade do teu Deus. Ou seja, ele empurra Deus para a categoria de segunda pessoa. E isso não foi legal. Então os tradutores encontraram a melhor solução, foi essa: amaldiçoa o teu Deus e morre. E Jó vai repreender ela duramente. E a Bíblia, ao longo da história, vai falar que aquela mulher se afasta de Jó. Jó teve essa terceira crise, que foi uma crise familiar. Talvez muitos problemas ali na cabeça daquela mulher. Perdeu 10 filhos, perdeu tudo que tinha. O cara estava lá estragado, morto em vida. Então aquela senhora já não estava mais também com as suas faculdades mentais de maneira nenhuma normal. E ela começa a delirar, começa a falar uma série de coisas em vão ali. Então Jó vai ter essa terceira crise e vai deixar a situação mais difícil para ele. E aí Jó vai vir com uma série de questionamentos para Deus. Vai desafiar Deus num braço, porque ele disse: se Deus fosse um homem, eu poderia enfrentá-lo, mas ele é Deus, eu não posso enfrentá-lo. Ele, ao mesmo tempo que ele se revoltava, ele entendia que Deus estava no controle da situação. Então Jó vai daí para frente só ladeira abaixo, queridos. Ladeira abaixo e muita pressão, muita pressão. E chega um ponto que Jó acha que ele já vai partir. E ele diz: eu sei que o meu Salvador vive.
e que por fim ele vai se levantar sobre mim, e eu verei face a face. Eu não sei se nesse corpo ou fora dele, nessa vida ou fora dela, mas eu só sei que eu vou ver o meu Salvador. E oxalá que as minhas palavras possam ser esculpidas numa rocha, com pena de chumbo, para que as gerações posteriores possam entendê-la, possam conhecê-la. Jó sofreu muito, queridos. Não há um outro homem que sofreu tanto quanto Jó. França, mas Jó não foi apenas uma parábola? Não. Jó foi citado por o profeta Ezequiel 14:14. Jó foi citado por Tiago. E muitos outros escritores bíblicos citaram o livro de Jó. Então Jó não foi uma parábola, queridos. Jó existiu. Jó, ele sentiu essas dores que nós estamos falando. E nós estamos relembrando a história de Jó para que nós possamos entender as nossas limitações diante de Deus. Porque muitas vezes nós esquecemos das nossas limitações. Dizemos que somos importantes, que somos isso, somos aquilo, que tudo é eu. Começamos a nos tornar vaidosos, egoístas. E na verdade esquecemos quem é que tem o controle remoto da situação. Questionamos Deus, brigamos com Deus quando quebramos uma unha. Questionamos Deus quando a gente perde um ônibus e a gente fica estressado, furou o pneu do carro, o cara grita, pula, fica estressado. Questionamos Deus quando qualquer coisa dá errado, você questiona Deus, você vira aquela chave que não era para virar. E aí você diz, Deus não responde às minhas orações, Deus não fala comigo. Capítulo 38 de Jó, queridos. A Bíblia diz que Jó senta e vem uma tempestade, e Deus vem no meio da tempestade e fala com Jó. Disse, quem é esse que questiona os meus desígnios? Porventura, Jó, foi tu que ficou o alicerce do universo? Não, Senhor. Foi tu, Jó, que colocou o sol lá? Não, Senhor. Foi tu que formou as estrelas e orquestrou elas? Não, Senhor. Foi tu, Jó, que deu limite ao mar? Não, Senhor. E aí ele vai fazer uma série de perguntas para Jó e não responde nenhuma de Jó. Faz uma série de perguntas para Jó entender que Jó não é nada diante do Senhor. E quem está de olhão lá nas perguntas? Satanás, queridos. Satanás vai recebendo as perguntas por tabela. Fostes tu que criou o sol? Hoje nós sabemos que o sol é um grande globo de plasma. Mas quem colocou o plasma lá dentro, Jó? Então Jó vai chorar profundamente. Disse, eu pensei que eu conhecia o Senhor, mas eu tinha ouvido falar do Senhor. Agora sim, agora eu conheço o Senhor, porque eu tive uma experiência com Deus. Passei por uma luta tremenda com Deus. Agora eu conheço o Senhor. A gente não precisa, queridos, passar por a experiência de Jó. Deus nos livre de uma experiência como a de Jó. Mas que nós possamos meditar nessas palavras de Jó, na vida de Jó. Que nós possamos mergulhar mais na vida de Jó, para que nós possamos entender e agradecer a Ele. Senhor, obrigado.
Obrigado, Deus, porque eu sou um vencedor. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem me livrado de tantas coisas. É motivo para a gente cair com o rosto em terra e chorar e prantear e se derramar na presença de Deus. É motivo para isso, queridos. Ao invés da pessoa ter um coração altivo, ao invés do cidadão ter uma voz que acha que vai executar domínio sobre o seu próximo, ele tem que prantear, ele tem que servir, queridos. Jó foi um homem fiel a Deus. Jó foi um homem que realmente ele teve ali, andou na companhia de Deus. E a Bíblia diz que Jó teve tudo aquilo que ele perdeu restituído 2 vezes mais, exceto os seus filhos, que nasceram mais 10. Mas as suas ovelhas duplicaram para 14.000, seus camelos foram para 6.000, seus bois foram para 2.000 e jumentos foram para 1.000. O patrimônio de Jó duplicou. E Jó permaneceu vivo, queridos, e viu, a Bíblia diz, até a 4ª geração dos seus filhos. Alguém está ativo aí? Diga glória a Deus, queridos. Jó passou por esse sofrimento, passou por essa situação toda, mas ele venceu, queridos. Jó venceu, passou por essa tribulação toda, mas ele venceu e soube reconhecer o seu lugar diante do Senhor. Tem um versículo bíblico que nós lemos, e lemos ele pela metade. Tristeza, querido, muito triste. Posso tudo naquele que me fortalece. Mas antes desse posso tudo naquele que me fortalece, Paulo vai dizer: olha, eu peguei chicotada, peguei pedrada, passei fome, passei frio, soube conviver. Feche seus olhos e ore ao Senhor. Pai, graças te damos, Deus, porque o Senhor ainda fala conosco. Usa, Senhor, de misericórdia, Senhor, para com cada um de nós. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por esse momento, meu Deus. Por esse momento que representa aqueles dias em que o Senhor esteve conosco e pagou, derramou a sua última gota de sangue e resgate de cada um de nós, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor ouve as nossas orações, Pai. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Senhor, por esse culto maravilhoso, pelos milagres que o Senhor tem operado nessa noite, meu Pai. Porque o Senhor resgatou vidas de jovens, adolescentes, senhores e senhoras. Porque a tua mão tem alcançado cada dia mais, meu Deus. Cada dia mais pessoas que, quem sabe, estavam aí jogados à margem da sociedade, Pai. Nós te damos graças, Senhor. E te pedimos saúde, misericórdia, para que possamos levar essa tua palavra mais longe, meu Deus. Muito obrigado, Senhor, por esse culto maravilhoso, pelos louvores entoados em teu nome, meu Pai, pelas ofertas levantadas, pela tua palavra ministrada, Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor. Agora leva-nos em paz para os nossos lares, nos dá uma semana alegre, uma segunda-feira feliz, de bênção e prosperidade. Cura, Senhor, aqueles que precisam de cura, e sara aqueles que precisam ser sarados. Salva os que precisam ser salvos, Deus. Porque todo esse louvor, meu Deus, é para ti, Senhor. Derrama um pão
sobre a nossa mesa, meu Deus, para que haja alimento aos nossos pequeninos. E ser conosco. Essa é a nossa oração. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.